A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, com toda a tua casa. Pela misericórdia do Senhor, estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Agora já chegamos na nossa lição de número 6, para 5 de fevereiro de 2023. A lição deste domingo tem como assunto o avivamento no ministério de Pedro. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. E o texto áureo da nossa lição está aqui em Atos 2,14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe, Atos 2, 14 a 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Esta é a pregação, ou parte da pregação de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder na vida dele e dos demais, lá em Jerusalém, no cenáculo, no dia de Pentecostes. Percebemos pela forma de se expressar, de explicar o acontecido, que Pedro, naquele momento, já tinha uma maneira diferenciada de falar. Já era exatamente o poder do Espírito Santo, o avivamento no ministério de Pedro, se apresentando, se manifestando a partir daquele momento. Então, nós vamos, na lição de hoje, falar um pouco deste apóstolo, tido como sanguíneo ou sanguíneo colérico por suas atitudes, sua forma de agir. Até meio que precipitadamente ele agia. Um dos motivos de falar isso é até a forma que Pedro fazia alguns testes com Jesus. Veja só. Certa vez Jesus disse assim: peguem o barco, vão para o outro lado. E Jesus ficou se despedindo da multidão. Disse: pegaram o barco e foram. Ninguém lembrou de perguntar: e o senhor vai com quem? De que o senhor vai? Se a gente vai no barco, o senhor vai ficar aí sozinho? Ninguém perguntou isso. Obedeceram. De madrugada, no meio do temporal, da tempestade, aparece Jesus andando sobre as águas. Pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Agora, observe a atitude de Pedro. Se és tu, então manda eu ir ao teu encontro andando sobre as águas também. Mas se isso é forma de fazer um teste, se essa é forma de realmente tirar a prova, aí vem. E se não fosse Jesus? E se não fosse? Graças a Deus era Jesus mesmo. Pisou e começou a andar sobre as águas, você sabe o restante da história. Depois Pedro fraquejou um pouco, o barco já estava longe, não dava mais para voltar para o barco.
E ele começou a afundar, pediu socorro, Jesus lhe socorreu e os dois ambos andaram até o bar. E a tempestade parou. Mas, olha a forma. Depois da ressurreição, foram pescar. E Jesus estava na praia esperando por eles, já com a comidazinha já pronta. E os discípulos estavam indo para a praia. Mas Pedro resolve pular do barco e ir nadando logo para chegar logo. Então ele tinha assim, uns rompantes, umas atitudes, uma forma de agir diferente dos demais. Porém, nesse seu jeito, Deus lhe usava e lhe usou durante o seu ministério. Observe que um dia, perguntando sobre si mesmo, Jesus diz assim: ei, o que estão falando de mim por aí? E disseram: estão dizendo que o senhor é Elias, é Jeremias ou um dos profetas. João Batista ou um dos profetas. E vocês, o que vocês falam de mim? Vocês que estão aqui comigo mais perto, me conhecem e tal. Eu penso que o primeiro que abrisse a boca para falar, o Espírito Santo ia usar. Mas como Pedro era sempre o mais afoito, foi o primeiro que abriu a boca. E quando ele abriu a boca, o Espírito Santo colocou uma palavra na boca dele, na boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: parabéns, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, foi meu Pai e tal. Bom, então Pedro era esse homem, assim, cheio de rompantes, cheio de emoções variadas, todavia, cheio do Espírito Santo, teve um ministério espetacular. Pedro experimentou uma mudança significativa de caráter que permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse a uma experiência espiritual do dia de Pentecostes, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. E a palavra-chave dessa lição é exatamente essa: ministério. No assunto da lição, na introdução, diz: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Tá? Agora, da mesma forma que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus lhe parabenizou, diante dos outros, parece que Pedro se sentiu agora com a bola cheia. Tá vendo? Jesus me parabenizou na frente de todo mundo. Talvez, se fosse usar as expressões de hoje, eu sou o cara. E com essa maneira de ver-se assim, logo mais Jesus começou a pregar e falar que queria ser entregue, queria ser traído, queria ser morto e tudo. E os discípulos, todo mundo começou a ficar triste. Então Pedro agora se achou no direito de chamar Jesus a atenção. E disse: não, Senhor, de forma nenhuma, isso não vai acontecer contigo, não. Não vai. Jesus, então, agora já não lhe parabeniza. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Ah, que palavra pesada essa agora, né? Que palavra pesada. Quando Jesus diz isso: me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mas não era o mesmo Pedro? Agorinha, parabéns, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, foi meu Pai. O mesmo Pedro agora: para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus. Aquela boca de Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao abrir a boca, o Espírito Santo lhe usou. Mas agora foi o próprio Pedro querendo aproveitar-se de um momento de ter sido elogiado e até aparecer um pouco de destaque naquele momento perante os demais. Ele próprio, já não foi o Espírito Santo, ele próprio achou-se nesse direito de retrucar sobre alguma coisa que Jesus estava falando. Mas Jesus percebeu que agora já era o inimigo usando Pedro, que coisa. Por isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar, não deixar que nossas emoções e nossos sentimentos falem como se fosse Deus falando. Isso é muito perigoso. Está aí um exemplo na vida do próprio Pedro. Outra coisa, Pedro disse assim: ó Senhor, eu vou estar contigo para o que der e vier. Vou me levar preso, mas eu não te abandonarei. Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Eu mesmo não. Na hora que prenderam Jesus, todo mundo correu, Pedro ficou acompanhando de longe, não se aproximou. Sempre de longe. E de longe negou Jesus 3 vezes. E ao negar 3 vezes, quando ele olha para Jesus, Jesus já estava olhando para ele e ele foi agora sentir-se mal e foi chorar amargamente por ter realmente negado Jesus. Não conheço esse homem, não sei quem é. Porém, depois da ressurreição, Jesus manda chamá-lo. Quando Jesus manda o recado, chame os apóstolos, que eu quero conversar com eles, chame todos eles, os discípulos, e a Pedro, e digam também a Pedro. Jesus fez essa ressalva, e a Pedro, porque penso que se Jesus tivesse dito, chame os discípulos para tal lugar, porque eu quero conversar com eles, Pedro não iria, envergonhado por ter negado 3 vezes. Mas Jesus disse, e a Pedro. Então o recado foi, irmão Pedro, ele disse que a pessoa não faltar na reunião. Então Pedro foi. E lá, nessa conversa, Jesus lhe dá a oportunidade de 3 vezes, né, se refazer, se retratar. Pedro, tu me amas? Ô Senhor, eu gosto muito de ti. Pedro, tu me amas? Ô Senhor, tu sabe que eu gosto muito de ti. Ele não sentiu-se naquele momento abalizado para dizer eu te amo, como Jesus estava dizendo, pois Jesus estava usando a palavra ágape, o amor na sua essência maior. Jesus não estava usando o fíleo, Jesus não estava usando o estorge, não. Estorge é amor afetivo, o fíleo é o amor fraterno entre amigos e irmãos. E Jesus estava usando a palavra ágape. Pedro, tu me amas? E Pedro respondia com fíleo, eu gosto muito do Senhor. Ele não se sentiu naquele momento bem para dizer, porque ele tinha negado 3 vezes. Então Jesus diz, então quer dizer que tu gosta muito de mim. E ele é, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu gosto muito do Senhor. Porém, depois do dia de Pentecostes, a vida de Pedro, ele demonstrou que realmente amava Jesus com aquele amor ágape. Nunca mais negou Jesus. E se dedicou tanto a servir a Deus e consagrar a sua vida que até a sombra dele, as pessoas queriam pelo menos tocar em sua sombra. Com suas atitudes, ele mostrou que amava a Cristo. Não apenas como eu gosto de ti, gosto muito, não gosto muito. Com suas atitudes agora, depois do dia de Pentecostes, Pedro mostrava que realmente amava Jesus com o ágape verdadeiro, certo? Houve uma transformação para melhor na vida do apóstolo. Bom, seguindo na nossa lição, Pedro, após o Pentecostes, é o tópico 2, Pedro batizado com o Espírito Santo, e após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Ser batizado com o Espírito Santo deve ser a busca de todo crente pentecostal, e na verdade deveria ser de todo cristão. Pedro, ao ser agora revestido de poder, ele tomou a palavra para explicar o que tinha acontecido quando o povo correu e até disse que eles estavam embriagados. E aquela palavra de Pedro, um homem indouto, não era um homem analfabeto, como já vi alguém dizer, ele era apenas indouto, não tinha doutorado para a época. Mas todo menino judeu era ensinado nas letras desde pequeno, nas sagradas letras desde pequeno. Todo menino judeu aos 12 anos teria que saber a lei de Moisés e passar por uma sabatina. Então Pedro era judeu. Ele não era indouto, ele era indouto, mas não quer dizer que ele fosse analfabeto. Mas agora, o pouco conhecimento que Pedro tinha, um homem rude, da pele queimada do sol, mãos calejadas de puxar redes grossas, não tinha um material leve como hoje, eram fibras grossas, o trabalho não era fácil. Aquele homem de uma região desprezada em Israel, ele, quando levanta para falar, ele fala de tal forma que as pessoas perguntam assim, homem de Deus, e o que faremos nós? O que a gente precisa fazer agora? A cerimônia do dia de Pentecostes estava acontecendo lá no templo, mas o pessoal largou aquela cerimônia fria, sem graça e só rotineira, só para cumprir tabela. Correram para o cenáculo, onde houve uma manifestação espiritual tremenda.
E aquele povo agora, de pelo menos 16 nações diferentes, judeus de 16 lugares e idiomas diferentes, se conscientizam pela pregação. E eles foram convertidos e convencidos não foi só pela pregação de Pedro quando explicou. Todos os que falaram em outras línguas pregaram para aquelas pessoas. Muitos acham que foi só a pregação de Pedro. Pedro pregou, 3.000 se converteu. Não, Pedro explicou, mas quem pregou foram todos. Falou um na língua de outro, na língua de outro. Tinha apóstolos e discípulos falando na língua de 16 nações diferentes. Eles estavam pregando, eles estavam falando. E por exatamente eles não falarem naturalmente aqueles idiomas, foi mais um motivo para eles crerem que algo sobrenatural aconteceu. Depois que todo mundo pregou, a palavra chegou ao coração, Pedro agora faz uma explicação do que foi que aconteceu, por que eles pregaram naqueles vários idiomas. A explicação de Pedro foi, digamos assim, a conclusão de tudo aquilo que todo mundo ali pregou. E resolveram perguntar: o que faremos? Pedro lança a rede agora, uma nova rede. Jesus diz: eu vos farei pescadores de homem. E pela primeira vez, Pedro teve a oportunidade de lançar agora essa outra rede. E 3.000 pessoas creram e receberam a Cristo e foram batizados naquele mesmo dia. Porque que pressa é essa? Teriam que voltar para os seus países. Mas já vieram como prosélitos judeus, e muitos judeus mesmo, para cumprir um ritual, uma cerimônia, um calendário e um costume judaico. Mas agora voltaram como cristãos, levando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então, olha só como Pedro se tornou um homem totalmente diferente nesse momento. Foi orar uma certa vez, e ao chegar na oração, no templo, entraram por uma porta chamada Porta Bela, ou Porta Formosa. Um homem que todo mundo conhecia, porque há muitos anos ele ficava ali. O desejo dele era entrar no templo, mas era proibido, por seu defeito. Agora, naquele dia, Pedro sentiu uma unção diferente. Quando o homem simplesmente fala a frase que todos os dias ele falava, quem sabe: ô pessoal, dá-me uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Aquele dia, Pedro resolve atender aquele homem, diferente. Não temos ouro, não temos prata. Falou por ele e por João: não temos nem ouro nem prata. Agora ele fala por si: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, na hora que dizer que não tinha ouro nem prata, ele falou pelos dois. Ele sabia que João estava tão liso quanto ele. Mas na hora de responsabilizar-se pela cura do homem, ele trouxe para si. Ele disse: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. O homem, mais do que levantar, quando Pedro pegou na mão, saltou de um pulo e entrou saltando e glorificando a Deus no templo. Não teve como ninguém negar, pois há mais de 40 anos aquele homem vivia naquela cidade, todo mundo sabia disso, do seu problema. Não foi uma farsa, foi o poder de Deus manifestado através do ministério de Pedro. Graças a Deus. Então, realmente houve um Pedro antes e um Pedro depois do dia de Pentecostes. Hoje nós precisamos de sermos como tais quais Pedro. Passar por esse processo. Quantas pessoas estão na igreja há tanto tempo, mas ainda não passaram por esse processo? Pedro, pelo menos 3 anos e meio, conviveu com Jesus, mesmo assim ainda o negou. Mas depois passou pelo processo do dia de Pentecostes e houve uma mudança radical na sua vida. Pessoas que dizem ser batizadas com o Espírito Santo, até falam em língua, mas continua dando mau testemunho, mau exemplo, negando Jesus com suas atitudes, não negam com palavras, mas com atitudes. Pessoas se dizem ser cheias do Espírito Santo, mas em casa ninguém... Oh, meu Deus, é um Deus nos acuda. Está precisando rever seus conceitos do que é ser cheio do Espírito Santo e do que é realmente ser uma pessoa transformada. Quem é cheio do Espírito Santo está dizendo: é cheio, não tem espaço para outra coisa. A igreja de hoje precisa, mais do que nunca, desse avivamento pentecostal. Estamos vivendo um tempo que a iniquidade tem se multiplicado muito, e só com a graça e o poder de Deus para a gente permanecer firme na fé, não negar Jesus, não voltar atrás, não desistir daquele projeto que Deus tem nas nossas vidas. Por isso, queridos, cremos que a igreja vai ser arrebatada, cremos. E que tipo de pessoa vai subir nesse arrebatamento? Pessoas cheias do Espírito Santo.
Está escrito na carta aos Romanos, Paulo dizendo: quem não tem o Espírito Santo de Deus, o tal nem é de Deus. E para o céu só vai quem tem o Espírito Santo na vida. E ter o Espírito Santo e ter o revestimento de poder é uma necessidade precípua para continuarmos fazendo a obra do Senhor. Que Deus te abençoe tua casa, tua família, tua escola dominical, que seja uma lição enriquecedora, que nesse domingo, desta lição, você possa estar com toda a tua família na casa de Deus, aprendendo do Senhor Jesus. Obrigado por assistir, curta, compartilhe, se você gostou. Se não gostou, curta, compartilhe e nos ajude em oração. Um abraço, até o nosso próximo subsídio, se Deus quiser.